E a outra questão dele é relacionada ao cariótipo, né, então ele vai dar um cariótipo de alguma síndrome, né, específico de alguma síndrome que vocês estudaram. Então a gente precisa lembrar dessas síndromes, quais são elas, e vocês precisam identificar essas síndromes através da observação do cariótipo, né. Então vai ter uma questão nesse estilo, então vai começar falando o seguinte: avaliações do cariótipo humano constituem uma ferramenta valiosa para identificar alterações no número de cromossomos em um indivíduo, assim como em sua integridade. Estes testes podem ser realizados, inclusive em mulheres grávidas, para diagnosticar a presença de cromossomos extra no feto, assim como a falta de material genético essencial para o seu desenvolvimento adequado. No laboratório de citogenética, o médico geneticista deparou-se com o cariótipo de um paciente, mostrado a seguir. Então, vai ser mais ou menos assim que vai estar na prova de vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, identificar, é que o que acontece, né? As cópias dos cromossomos, ele sempre vai estar aparecendo duas cópias, né? Então, sempre vai estar duplo, dois cromossomos aqui. Então, dois cromossomos do primeiro, dois do segundo, dois do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, vocês vão contar, né? Vai já estar explícito aqui os números de cada identificação de cada cromossomo. E aí vocês vão observar. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que aqui está uma dupla certinha, aqui está uma dupla certinha, dupla, 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 todos estão em dupla. Só que tem um específico aqui, que nesse caso é o cromossomo 13, né? Que está em trio. Então, a gente precisa lembrar, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, que a gente está estudando essas alterações cromossômicas, que são alterações numéricas. Por quê? Quando a gente chegar em genética, que a gente ainda não chegou também, que acho que é no quarto ou no quinto semestre, aí a gente vai ver as alterações que não são numéricas, são alterações estruturais, né, que são outros problemas genéticos. Mas, por enquanto, a gente está vendo alterações numéricas que a gente consegue identificar. Então, pode ser essas alterações numéricas, né? Pode ser que a célula vai ter mais ou menos cromossomos, tá? Em relação ao número normal. Vocês se lembram qual que é a quantidade normal de cromossomos no ser humano? Então, o ser humano, né, tem 46 cromossomos. Então, só um minutinho, tem uma pessoa aqui querendo entrar. Então, uma pessoa normal vai ter 46 cromossomos, sendo que a gente tem 44 cromossomos que estão relacionados. Ai, gente, mais uma pessoa. Mais uma. Mas a gente vai ter 44 cromossomos autossômicos, né, que estão relacionados a todas as características do nosso corpo, por exemplo, a cor dos olhos, cabelo, se eu tenho fígado ou não, coração. E a gente tem os cromossomos sexuais. A gente vai ter 2 cromossomos sexuais. Então, aqui nesse caso dessa pessoa aqui, ela vai ter 2 cromossomos X, ó. Tá vendo? Ela tem 2 cromossomos, porque tá vendo o X aqui, ela não tem cromossomo Y. Então, essa pessoa é uma mulher. É uma mulher com uma trissomia do cromossomo 13. Então, recapitulando, né, que eu estava falando. Então, nós temos 46 cromossomos, seres humanos são 46 cromossomos, sendo que a gente tem 44. Então, desses 46 cromossomos, a gente vai ter 44, que são os cromossomos autossômicos. Vou colocar aqui, autossômicos. E a gente vai ter 2 cromossomos sexuais. Então, esses cromossomos sexuais vão ser do tipo XX ou XY, né? Uma pessoa normal. E os outros 44 cromossomos autossômicos. Bom, então a gente está estudando que tipo de alteração cromossômica. A primeira coisa, como é uma alteração numérica dos cromossomos, vai ter
uma quantidade a mais ou uma quantidade a menos, né? Então, qual que é o nome? Como se dá quando a gente fala de alteração numérica? Então, alteração numérica é um tipo de aneuploidia, tá? Então, isso é importante para a gente falar sobre essas síndromes, né? Aqui ele vai estar perguntando, numa das alternativas aqui, que tipo de alteração cromossômica é essa? Que tipo de síndrome, né? Então, a gente tem, vamos recapitular algumas dessas síndromes rapidinho antes da gente aprofundar aqui sobre essa em específico, que é a síndrome de Patau, né? Então, a gente vai ter algumas trissomias que a gente estudou. Então, a gente tem, por exemplo, a trissomia do 21, né? Que é esse cromossomo aqui. A trissomia do 21, ela vai dar uma síndrome específica, que é uma síndrome bem conhecida, que é a síndrome de Down, né? Aí a gente vai ter a síndrome de Patau, que a gente já vai falar, e a gente tem que é uma trissomia também, e a gente tem a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, tá? Então a gente tem essas trissomias que a gente vai, vai estudar. Aí, mais uma pessoa. Essas trissomias que a gente, né, estudou. Além dessas trissomias relacionadas aos cromossomos autossômicos, a gente tem algumas alterações relacionadas aos cromossomos sexuais, né? Então, quais são as alterações dos cromossomos sexuais que a gente estudou? A gente estudou a síndrome de Klinefelter. Lembra aqui que é a Klinefelter, né? A gente tem duas síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Então, a gente vai ter a Klinefelter, que vai ser uma do tipo aneuploidia, uma trissomia, e o cariótipo vai ser XXY, tá? Então, ela vai ter um cromossomo a mais no par sexual. Então, uma trissomia, e aí o nome é Klinefelter. Além dessa, né, que é a síndrome do Klinefelter, a gente tem uma monossomia também. Essa monossomia do cromossomo sexual, ela vai ter outro nome, né? Qual que é a síndrome de Turner, né? Então, a monossomia do cromossomo sexual, ela vai ser a síndrome de Turner, tá? Que vai ser X0. Então, ela vai ter só um cromossomo sexual, aqui vai ser Turner. Então, todas essas síndromes são do tipo aneuploidia. Então, ou vai ser trissomia ou vai ser uma monossomia. Quando a gente fala de monossomia desses outros cromossomos aqui, esses cromossomos autossômicos, normalmente as monossomias, elas não são compatíveis à vida. Só vai ser compatível à vida aqui no cromossomo sexual, tá? E também, por que a gente não vê tanto estudos, né? A gente está estudando mais essas síndromes relacionadas a esses cromossomos, por exemplo, 13, 18, 21. Por que a gente não vê, por exemplo, trissomia do 1, do 2, do 3, do 4, do 5? A gente não vê isso, não vê síndromes relacionadas a esses cromossomos, esses primeiros cromossomos. Porque esses primeiros cromossomos aqui, quando a gente faz essa organização do tipo cariótipo, eles são cromossomos mais longos, são cromossomos maiores, ou seja, eles vão ter mais conteúdo, mais informação genética. Então, se tem uma trissomia já do cromossomo 1 ou uma monossomia, né, totalmente incompatível com a vida. Então, ali já vai ter um aborto espontâneo ali nas primeiras, logo após a fecundação, tá? Então, a gente estuda essas síndromes relacionadas a esses cromossomos, porque elas são mais comuns. E se a gente olhar também com esse mesmo raciocínio, por exemplo, a síndrome do cromossomo 13, ela vai ser mais grave do que a do cromossomo 21, né? Até por conta disso, né? Se a gente observar, o cromossomo 21 ele é bem pequenininho. Então, ele vai ter menos informações genéticas. Então, se uma pessoa tem uma trissomia ali, os problemas vão ser menores do que uma trissomia do 13, né, que é um cromossomo mais longo, que vai ter mais informação genética ali relacionada a, né, às informações daquele indivíduo.
Então a gente recapitulou, né, as principais síndromes, lembrar, né, que é a aneuploidia e a gente está estudando trissomia e monossomia, né, em especial monossomia aqui só cromossomo sexual, que é a síndrome de Turner. Então vamos, fizemos esse aparato, né, a gente lembra, né, Patal, Edwards e síndrome de Down, as síndromes sexuais, né, Klinefelter e Turner, e aí a gente vai agora responder essa questão. Então, olha só, qual síndrome genética está ilustrada no cariótipo? Se tiver qualquer dúvida, vocês falam, tá? Qual síndrome genética está ilustrada no cariótipo acima, mencionando a causa, origem da mesma? Então, a gente já consegue ver aqui de cara que qual que é o problema aqui nessa pessoa, né? Então, nessa pessoa aqui, vai ser, ele tem, essa pessoa, né, síndrome de Patal. Mais uma pessoa aqui. Então, a síndrome de Patal, ela acontece, é uma trissomia do cromossomo 13. E aí, onde que ocorre, né? Aí, essa é a pergunta aqui, ó. A causa, por que que essa pessoa teve essa trissomia do cromossomo 13? Não só essa trissomia do cromossomo 13, mas por que que, se fosse do 18, do 21, por que que isso acontece? Né? A gente precisa entender por que que isso acontece. Então, quando a gente tem as divisões, né, a gente vai ter as mitoses, né, meiose, mitose, a gente tem a separação. Se a gente olhar na mitose, a gente tem tanto a mitose 1, né, a gente vai ter a meiose 1, desculpa, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, a gente vai ter separação ali de alguma coisa. Então, por exemplo, quando tem a meiose 1, o que que acontece? Na meiose 1 ocorre separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, quando ocorre essa separação, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui os cromossomos homólogos. Vou fazer um desenho aqui. Então, aqui eu tenho os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles vão se dividir, né? Ali na meiose 1. Quando ocorre essa divisão desses cromossomos homólogos, se essa divisão ocorrer de maneira inadequada, vai vir mais de um cromossomo homólogo para uma extremidade. E isso vai fazer com que uma célula vai ter uma quantidade maior, uma outra célula vai ter uma quantidade menor. Então, nesse erro, né, da separação ali dos cromossomos homólogos, ou também um erro das cromátides irmãs, né, que elas vão se separar aqui também. Então, um erro da separação das cromátides irmãs, se vierem duas cromátides para o mesmo lado, um lado vai ficar sem, né? Então, esse erro, quando a gente fala desse erro relacionado à quantidade de cromossomos, ele ocorre nesse lugar, né? Então, qual a síndrome genética está ilustrada no cariótipo assim? Então, a síndrome genética é a síndrome de Patal, mencionando a causa, a origem da mesma. Então, a gente poderia falar o quê? Então, é Patal, né? Ai, não consigo escrever por cima. Vou colocar aqui embaixo. Então, vai ser síndrome de Patal, a resposta, né? E qual a causa, né? Onde ocorre ali. Então, a origem, a gente poderia colocar que a origem vai ser na não disjunção, né? Então, na não disjunção, na não separação adequada ali dos cromossomos homólogos. Na meiose 1, então, a gente pode colocar assim, na não disjunção dos cromossomos homólogos. Na meiose 1 ou na
não disjunção também, das cromátides irmãos na meiose 2. Certo? Então é basicamente isso que ele está perguntando, onde que vai ocorrer quando a gente fala, né, dessas aneuploidias, dessas síndromes cromossômicas do tipo numérica, tá? Aí a gente vai para B. Cite 3 manifestações fenotípicas externas. Aí, por isso que a gente falou, ó, porque ele cita fenotípica externa. Por isso que se a quando a gente fala sobre as síndromes, né, tem muitas que têm manifestações cardíacas, então é bom a gente memorizar aquelas que são externas, né, porque uma síndrome um problema cardíaco é um problema fenotípico, e fenotípico, lembra, o que que é fenótipo, né? Fenótipo vai ser tudo aquilo que aparece, não necessariamente pode ser interno, pode ser externo, mas tudo aquilo ali que é aquele gene, aquele genótipo foi expressado. Então, eu tenho gene para ter um problema cardíaco, então meu fenótipo é o meu coração, com esse erro. Então, se ele tivesse escrito só fenotípica, a gente poderia colocar uma síndrome cardíaca. Só que como ele está falando externa, por que que ele está pedindo externa, né? Ele está pedindo externa exatamente para a gente, como futuros médicos, conseguir identificar se a gente tiver um paciente, né? Antes da gente precisar fazer, sei lá, um eletrocardiograma para ver se aquela pessoa tem algum problema cardíaco, mas eu bater o olho, né, na parte externa daquele indivíduo e conseguir ter alguma percepção de que tem alguma coisa errada ali só nessa observação externa, tá? Por isso que ele faz ele pede especificadamente fenotípicas externas. Então a gente precisa memorizar algumas delas, né? Algumas dessas características fenotípicas. Então, em relação a Patal, o que que ele tem? Vocês se lembram? Alguém pode me ajudar aí? Vocês estão muito caladinhos. Vou ficar falando sozinha mesmo. Bom, então, no caso de Tem o lábio Patal palatino, né? É e fatal que tem lábio palatino? lábio É leporino liporino, desculpa. isso. Então, Patal, ele vai ter quais são as características? Então, ele vai ter algumas malformações cerebrais, então, né, no crânio, né, vai ser um pouquinho mais pontiagudo. Além disso, ele vai ter o lábio leporino, e além do lábio leporino, ele tem a fenda palatina, né? Então, normalmente, a pessoa que tem lábio leporino pode ter essa fenda palatina, que é o lábio leporino é uma malformação aqui, né, no lábio, que não teve essa união, e aí, uma forma mais grave do lábio leporino seria essa fenda, né, no palato. Então, normalmente, ele vai ter as duas características, né, lábio leporino e fenda palatina. Além disso, é uma característica externa. Além disso, uma pessoa com síndrome de Patal, ela pode ter polidactilia, né, que é uma quantidade, um dedo a mais. Ela também pode ter olhos pequenos. Aí, isso são características externas, né? Agora, se ele tivesse pedido só manifestações fenotípicas, a gente poderia colocar, né? Atraso mental, cardiopatias e alta taxa de mortalidade também neonatal. Seria uma característica, mas assim, não sei se ele consideraria, mas é uma característica, tá? Então, vamos colocar essas três, que são mais clássicas, né? Lábio leporino, fenda palatina e polidactilia, tá? Vamos aproveitar aqui e lembrar de algumas outras, né? Por exemplo, Edwards. Algumas características, vocês vão anotando aí. Então, a gente falou de Patal, né? Então, Patal, lábio leporino, fenda palatina e polidactilia. Três características externas fenotípicas. Se a gente pensar em Edwards, que Edwards vai ser a trissomia do 18, né? Ele vai ter implantação baixa da orelha, característica, um queixo pontiagudo, queixo pequeno. É, Ele também pode ter lábio leporino e fenda palatina, tá? Então, a gente já tem aí três características, né? Então, pontuação baixa da orelha, queixo pontiagudo, queixo pequeno.
e, né, lábio leporino, fenda palatina também. Que mais? Síndrome de Down. Vamos lembrar algumas aí. Síndrome de Down. Síndrome de Down é bem clássica. A gente, né, provavelmente vocês já devem ter visto pessoas com síndrome de Down presencialmente. Então, elas normalmente têm rosto mais arredondado, né? Os olhos um pouquinho mais, o rosto também mais achatado, mais planificado. Tem os olhos um pouquinho mais puxados. Ele tem na palma da mão, né? Vai ter uma fenda só, uma fenda única. Vai ter uma língua mais, tem várias, né? Por isso estou falando várias. Aí vocês escolhem três para falar. Vai ter uma língua mais grossa, né? Então por isso que ele tem às vezes dificuldade de fala, uma língua mais protusa. Vai ter um pouco mais de uma um músculo, né, mais hipotônico também, além de todas as características internas aí, né, essas informações cardíacas, problemas sanguíneos também, algum atraso de desenvolvimento, certo? Então, a gente pode lembrar principalmente da língua mais grossa, língua protusa, esse rosto mais achatado, mais arredondado, esse olho mais puxado. Também a gente pode falar dessa fenda única, né? Se a gente olhar na palma da mão de uma pessoa normal, a gente tem várias fendas ali, né? Só que no caso várias pregas, no caso da pessoa com síndrome de Down, ela vai ter uma prega única na mão. Bom, então falamos aí dessas características. Vamos falar um pouquinho das sexuais também, né? Então a gente tem síndrome de Turner, que vai ser aquela monossomia. E aí só ocorre em mulheres, né? Porque só vai ter um X, vai ser só mulheres que vão ter síndrome de Turner. Então, essas características, né? Como é que vão ser essas pessoas com síndrome de Turner? Então, uma delas, características externas, né? A gente pode ter uma pessoa com esse pescoço alado, então vai ter pregas de pele, assim, no pescoço, tórax mais largo, os mamilos mais afastados. E aí vai ter essa ausência de características sexuais secundárias também, né? Então, uma mulher, ela, se for, lógico, né? Se já tiver na adolescência, porque se for criança, aí fica mais difícil da gente fazer essa identificação dessas características sexuais, né? Então, por exemplo, desenvolvimento mamário, infertilidade, essas características só vão conseguir ser observadas se a pessoa já está na adolescência. Senão, a gente não pode citar essas características, né? Mas se for uma adolescente, a gente vai ter não vai ter, essa pessoa não vai menstruar, vai ter infertilidade, né? Vai ter essa dificuldade não, essa mau desenvolvimento também das glândulas mamárias. Mas vamos pensar em três aí para a gente fechar. Então, vai ser uma pessoa com estatura baixa, síndrome de Turner, estatura baixa, pescoço alado, tórax largo, mamilos mais afastados. Então, isso aí a gente já consegue, por isso a gente já consegue identificar essas três características externas aí da síndrome de Turner. E Klinefelter, que vai ser a trissomia, né, que a gente já tinha falado aqui para vocês, a trissomia, que é o XXY. Quais são as características também? Uma pessoa que entrou. Quais serão essas características de Klinefelter? Então, vai ser uma pessoa com estatura mais alta, testículos pequenos, às vezes vai ter essa ginecomastia, né, que é aparecimento de mamas também. Apesar de ser do sexo masculino, vai ter algumas características sexuais femininas, né? Poucos pelos faciais, então vai ser uma pessoa com algumas características femininas, por exemplo, uma voz mais aguda. Tá? Então, essas são algumas outras também que provavelmente ele citou para vocês. Alguma dúvida? Ô, Raquel, você lembra qual é a síndrome que tinha pra gente, a criança tinha um choro que parecia um miado de gato? Hum, não me lembro, não me recordo. Não é Patal, não? Deve ser Patal ou Edwards, né? É alteração estrutural, é uma síndrome da alteração estrutural.
alteração estrutural, não é, então não é dessas que a gente está estudando. Não é a aneuploidia. É? Alguém? Eu não me lembro, não me lembro dessa, não. Dessa do choro de gato. Não me lembro dessa, não. Eu vou olhar aqui, então, que eu lembro que ele falou na sala de aula. Falou? Dá uma olhadinha aí, compartilha com a gente, pra gente lembrar aqui, certo? Então, como que a gente vai classificar? Aqui ele está pedindo agora para classificar integralmente. O que seria uma classificação integral dessa síndrome, né? Então, o que ele está querendo com isso? Ele quer que vocês falem todos os detalhes. Ele não fala simplesmente que é síndrome de Patal, não. Tem que falar tudo. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vamos colocar a resposta completa aqui. Vou colocar aqui para vocês. Então, síndrome de Patal, o que ela é? Então, a gente poderia começar assim. É uma alteração numérica. Alteração numérica. Aí a gente coloca aneuploidia, né? Do tipo trissomia. Né? Todas que a gente estudou são trissomias, com exceção de Turner, né? É monossomia. Do tipo trissomia. O que mais que a gente poderia colocar? Né? A gente poderia colocar um cromossomo a mais. Acho que ficou bom assim. A gente poderia colocar assim. Do tipo trissomia. No par. Acho que é melhor assim. No par cromossômico 13, né? A gente poderia colocar um cromossomo a mais. O que mais? Nesse caso aqui, em especial, desse cariótipo, é uma mulher ou um homem? É uma mulher, né? Nesse caso aqui é uma mulher. A gente tem XX aqui, ó. Lembra que todas essas síndromes autossômicas podem acontecer tanto em homem quanto em mulher. Então, aí a gente poderia completar, né? Que essa síndrome acontece em ambos os sexos, né? Só que nesse caso é uma mulher. A gente poderia colocar no cariótipo acima. Se trata de uma mulher, né? Ou se trata de um indivíduo do sexo masculino. Aí, para finalizar, a gente coloca basicamente assim, ó. Então, quando é uma trissomia, em vez de ter 46 cromossomos, quantos cromossomos terão? 47. Então, a gente coloca assim, 47. Nesse caso, é XX, né? Então, 47 XX, né? Mais 13, que é um a mais no cromossomo 13. Então, é 47, ou pode colocar 47 mais 13 XX, né? Que ela tem 46 cromossomos, um a mais no 13 XX, que nesse caso é uma mulher. Tá? Aí a gente poderia finalizar assim. Dúvidas? Ou poderia colocar também. Não, é isso mesmo. Só se fosse sexual, a gente teria duas formas. Mas é basicamente alguma dúvida nessa parte das síndromes. Fácil identificar, né? Então, olhem se está em dupla. Se tiver em trio, vocês já conseguem identificar qual. Então, memorizem 13, 18, 21 e as síndromes sexuais. Vou passar para frente, tá?
Nenhuma dúvida? Ninguém falou nada? Deixa eu ver. Onde é que é a parte? É aqui. Então tá. Sabendo disso, a gente vai agora entrar nas questões fechadas. Bom, aqui a gente tem uns que a gente chama de ciclo vital, nessa questão aqui. O que é esse ciclo vital? Representa toda a história da vida de uma célula, né? Como é que essa célula se encontra, né? O que ela faz durante a vidinha dela? Ela se multiplica, ela se divide, o que essa célula faz? Então, a gente precisa lembrar do que a célula faz em cada uma das fases, né? Então, a gente tem a, a fase onde ela tá lá quietinha, a gente vai ter a fase onde ela vai se, né, se duplicar. A gente tem várias fases. Então, vamos começar. Nessa fase 1 aqui, ele se dividiu em fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, né? Nessa primeira fase da célula, ela é o quê? Nessa primeira fase da célula, ela vai ser diploide. O que é diploide? Diploide é 2N, né? Então, ela vai ter um número 2N de cromossomos. Então, ela tá lá com 2N. O que aconteceu com ela? Se a gente olhar que ela era 2N, né? E aí, na fase 7 aqui, ela já caiu para N. Então, o que vocês acham que ocorreu? O que ocorre quando a célula vai de 2N para N? O que ocorre com a célula? Vai ocorrer mitose ou meiose? Quando a célula... Porque a célula, ela pode fazer duas coisas, né? Ela pode ir de 2N para 2N ou ir de 2N para N. Então, quando a célula vai de 2N para 2N, tem as células filhas exatamente idênticas às células mãe, aqui está ocorrendo o quê? Mitose. Se a célula está indo de 2N para N, o que vai ocorrer? Meiose. Então, a meiose ela é reducional, né? Ela vai diminuir a quantidade de cromossomos aí, quantidade de cromossomos em relação à célula mãe. Tá, sabendo disso, então, o que ocorreu aqui foi uma meiose. Vamos ver as questões. Olha só. A fase 1, 2 e 3 do gráfico representam os períodos G1, S e G2, que resumem todo o ciclo vital de uma célula. O que vocês acham? Vocês acham que a célula ela só tem G1, S, G2? Isso é todo o ciclo vital da célula? Aqui está falando o ciclo vital de uma célula. O ciclo vital é tudo da célula, inclusive os processos de divisão, inclusive os processos de mitose e meiose fazem parte do ciclo da célula. Então, o ciclo da célula é tudo. Então, a fase 1, 2 e 3 não representam, não resumem o ciclo completo, né? Então, o ciclo completo de uma célula vai ter tanto a parte da intérfase quanto a parte da mitose ou meiose. Tá? Então, no caso aqui em específico, a fase 1, 2 e 3 resumem todo o ciclo da célula, está errado. Tá? Alguma dúvida? Vamos para, então, por isso que está falso aqui. A célula representada é diploide. Diploide, ó, 2N. Sim, ela é diploide, né? Seu DNA foi duplicado no período S da intérfase. Exatamente aqui, ó, intérfase. Na intérfase acontece o quê? A duplicação do DNA, né? Então, por enquanto tá certo. Fase 2 do gráfico. Tá vendo que ela estava aqui com 2N, ela foi para 4N. Teve a duplicação ali. E posteriormente passou pelas duas divisões da meiose. Então, ela passou pelas duas divisões. Ó, ela primeiro teve a meiose 1, meiose 2. Então, ela teve essas duas divisões para ela chegar a ser N. Então, aqui foi a meiose 1 e aqui a meiose 2. Que
ela teve metade da quantidade de DNA em relação à célula-mãe, aqui na fase 7. Então, tudo está certo nessa questão, né? Então, aqui está verdadeiro. Vamos para a próxima. A fase 1, 2, 3 do gráfico representa um período que a célula se encontra em intérfase. E a fase 4, 5, 6, 7 subsequentes são características da célula em divisão mitótica. Ela está tendo uma divisão mitótica? Não, ela está tendo uma meiose, está acontecendo uma meiose, não uma mitose. Quando, ao final, ocorre redução à metade da quantidade de DNA da célula, por enquanto está tudo certo, com exceção da mitótica aqui. Então, não está acontecendo uma mitose, está acontecendo o quê? Uma meiose. A mitose, ela vai manter, ela vai ter exatamente a mesma quantidade de DNA, célula mãe, vai ter, célula filha, né? Vai ter a mesma quantidade, é igual aqui, ó. 2N vai ter filhas 2N. Então, aqui não é mitótica, porque não é mitose. Está acontecendo o quê? É uma meiose, tá? Então, isso está enxergando, né? A fase 3 do gráfico é caracterizada por um período em que não há variação na quantidade de DNA da célula. Meu Deus, não entendi. Da célula. Portanto, essa fase representa uma célula durante os períodos da mitose, prófase, metáfase e anáfase. Olha só. A fase 3, se a quantidade de DNA ela se permanece. A fase 3 é o final ali da intérfase, né? Então, a fase aqui provavelmente é a G2 da intérfase, né? Porque é a fase final aqui. Então, a fase 3 ainda é a intérfase, tá? A célula, o DNA já está duplicado, mas ela não entrou na divisão ainda. Então, aqui ainda é intérfase. Então, por isso que está errado, ó. Fase 3 do gráfico do período onde não há variação da quantidade de DNA da célula, certo. Portanto, essa fase representa uma célula durante os períodos de mitose? Não, aqui não é a mitose, não é a. E também está falando de mitose, né? E é meiose, tem isso também que está errado, tá? Mas aqui a gente ainda está na fase da intérfase aí, ainda a parte final da intérfase. Dúvidas? Tá, vamos para 5, então. Em pleno século XXI, na era metabolômica, ainda tem-se influência de registros importantes que fundamentam a era genômica e proteômica. Um desses registros foi em 1961, quando Franz Crick, Sidney Brenner e outros colaboradores de pesquisa relataram dados experimentais importantes para a compreensão do código genético. Sobre o conceito e funcionamento do código genético, é correto afirmar que. Então, vamos lá. O somatório da carga genética dos gametas resulta num código diferente para cada indivíduo. O que vocês acham dessa daí? É verdadeiro ou falso? Ninguém? Bom, olha só. Essa daqui, para mim, ficou um pouco confusa. Depois eu fui dar uma lida melhor, mas olha só. Um código genético diferente para cada indivíduo. Na verdade, não é o código genético que é diferente para cada indivíduo, tá? Que é diferente, na verdade, todos nós temos o mesmo código genético. Então, é o mesmo código, só que esse código genético, ele é distribuído de forma diferente, formando um genoma único para cada um. Então, aqui o errado é nesse termo, né? O código é igual para todos nós. O código genético é igual para todos. O que essa combinação ali vai resultar um genoma diferente. Então, o errado seria aqui, né? Em vez de código genético, deveria estar genoma. O código genético, ele é único, tá? O código. Então, essa parte aí que às vezes confunde a gente entender essas terminologias, né?
Vamos para a próxima, então por isso que é falso. A deleção de um nucleotídeo na trinca mantém preservada a leitura dos códigos seguintes. Pensa comigo, se eu tenho aqui uma sequência de nucleotídeos, vou pensar aqui, por exemplo, A, T. A, T não. G, O, E. Se eu tenho uma deleção de um nucleotídeo aqui, eu estou colocando as bases, mas vamos pensar no nucleotídeo inteiro, porque quando a gente fala de nucleotídeo, a gente imagina as bases ali, né, para facilitar. Então vamos pensar que a gente tem essas bases aqui. Se eu faço uma deleção, ou seja, se um desses nucleotídeos sai, a trinca, a leitura não vai ser preservada, ele vai ler de forma diferente, né? Então, em vez de ser GA, se eu, por exemplo, GAG, se eu faço uma deleção desse G aqui, vai virar AG. Então, muda completamente o nucleotídeo quando tem essa deleção. Então, a deleção de um nucleotídeo na trinca mantém preservada a leitura dos códigos seguintes. Senão, ela vai interferir, porque vai ter uma deleção, então ele vai ler de maneira equivocada depois os outros, né, os outros códigos. Por isso que é falso. Todo material genético de um conjunto de cromossomos é DNA exclusivamente materno? Isso daí é bem fácil, né? Então, a gente tem metade dos nossos cromossomos vem do pai e outra metade da mãe. A única coisa que é exclusivamente materna é o DNA mitocondrial, né? O DNA, porque lembrem-se, a gente viu na primeira unidade, né, sobre as organelas, a mitocôndria vai ter um DNA dela especial. E aí a mitocôndria vai ter um DNA que vem 100% da mãe. Mas só o DNA da mitocôndria ali. Já o material genético, por isso que às vezes a pessoa pode confundir aqui por causa disso, né? DNA mitocondrial. Mas quando a gente está falando do DNA ali do núcleo da célula, ele vem metade da mãe e metade do pai. Então, falso, né? D. O códon especifica o aminoácido a ser incorporado ou o término da cadeia polipeptídica. Lembra? A cadeia polipeptídica é a cadeia de vários peptídeos, vários aminoácidos, né? Então, o códon ele vai fazer exatamente isso. O códon, que é a trinca, então ele vai identificar quais são os aminoácidos, cada códon vai identificar, né? Vai falar, vamos assim dizer, né? De uma maneira mais simples, qual que é aquele aminoácido que precisa para fazer aquela proteína, né? Quais aminoácidos, né? Porque é no plural. Então, quais aminoácidos precisam para fazer uma proteína em especial? O códon ele vai especificar cada códon um aminoácido e também ele também faz isso, ó, o término, porque além dele ter ele vai especificar qual aminoácido, lembra que o último códon ele vai ser só da parada, né? Ele não vai ter essa característica de um aminoácido, da leitura de um aminoácido, ele só vai identificar que é a parada. Então é isso. Então o códon vai fazer exatamente, né? A gente vai especificar o aminoácido a ser incorporado ou o término da cadeia desses aminoácidos, ou cadeia polipeptídica, que vai formar ali depois uma proteína. Certo? Dúvidas? Não. Então tá. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem, deixa eu ver, os diagramas abaixo referem às células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Lembrar dessas fases. O que acontece em cada uma dessas fases, né? Então, vamos lembrar aqui, vamos relembrar mais ou menos. Então, a gente tem, quando a gente está falando de meiose, né, da divisão ali da meiose, a gente vai ter basicamente duas meioses. Então, a gente vai ter a meiose 1, vamos só relembrar aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo. Então, a gente vai ter a meiose 1 e a gente vai ter a meiose
2, tá? Então, a meiose 1, o que a meiose 1 vai fazer? A gente até falou antes. A meiose 1, ela vai separar os... A gente falou lá das síndromes, né? A meiose 1, ela vai separar os cromossomos homólogos. Já a meiose 2 vai separar as cromátides irmãs. Então, tá. Sabendo disso, vamos relembrar cada uma dessas fases. Quando a gente começa lá na meiose 1, a primeira fase vai ser a prófase, que é a prófase 1. O que é a prófase? A prófase, esses cromossomos são os cromossomos homólogos. Então, quando vocês olham aqui, isso aqui é uma questão muito específica que eu provavelmente deve cair uma parecida com essa. Só que pedindo outras fases, não sei, mas em vez de ser essas 3 aqui, ele pode pedir outras, né? Outras das fases da meiose. Então, vamos lembrar de cada uma. Da prófase, vai ter esses cromossomos homólogos, eles vão ficar pareados. A gente tem aqui, ó, pareamento desses cromossomos. Ó, a gente tem um cromossomo homólogo aqui, outro aqui, eles estão pareados. E olha só outra coisa. Às vezes eu sou meio burra nesse negócio. Aqui, ó. Tá vendo que tem uma perninha para um lado? Dá para ver aqui que tem uma perninha cruzando aqui. Eles estão fazendo a recombinação genética, que é o crossing over. Então, fica bem claro nessa figura que está acontecendo isso, tá? Os cromossomos homólogos estão pareados, então eles ficam um do ladinho do outro. Aqui a gente tem um cromossomo homólogo, o outro, e eles estão cruzando as perninhas aqui. Então, esse cruzamento dessas perninhas, na verdade, chama de recombinação gênica, que é o crossing over, onde vai fazer essa recombinação mesmo, né? Essa variabilidade genética ali. Então, a gente já sabe que a primeira aqui, como só que tem cromossomos homólogos, a gente já vê que se não tivesse cromossomos homólogos, em vez de tiver cromossomos homólogos, tivessem cromátides, por exemplo, aqui, ó. Aqui, já não tem cromossomo na 3, ó. Já não tem cromossomos homólogos, só tem as cromátides irmãs. Se fosse cromossomos homólogos, teria seria assim, ó. Se fosse cromossomos homólogos aqui na 3, seria assim. Aqui não, aqui só tem cromátides irmãs, não tem mais cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos é quando tem uma duplinha aqui e outra duplinha aqui. Então, isso chama cromossomos homólogos. Certo? Lembrando que cada cromossomo, um cromossomo homólogo vem do pai, outro da mãe. Tá? Então, continuando. Aqui, então, vai ser a prófase, o quê? Prófase 1. Porque a gente tem cromossomos homólogos fazendo crossover. Tá? Então, vamos anotar aqui, prófase 1. Aí, depois da prófase, a gente vai ter a metáfase, que não tem aqui. A metáfase 1. O que seria a metáfase 1? Seria basicamente igual a esse daqui, só que aqui, ao invés de estar assim, seria assim, ó. Teria os cromossomos homólogos também pareados. Então, o que acontece na metáfase? Tanto na 1 quanto 2, eles ficam pareados, né? Eles vão se alinhar ali nessa linha aqui que a gente chama de linha equatorial. É bem o meiozinho da célula. Então, metáfase, então prófase. Agora, metáfase vai ser esse alinhamento e a ligação também dos fusos. Então, a gente já consegue, através disso, saber que aqui é metáfase também, ó. Só que em vez de metáfase 1, vai ser metáfase 2. Por que metáfase 2? Porque não tem cromossomos homólogos, tem o quê? Só 2 cromátides irmãs em cada uma cromátide irmã aqui, ó, e outra cromátide irmã aqui. Então, por isso que é metáfase 2. Então, metáfase vai ter esse alinhamento ali dos cromossomos homólogos nessa região equatorial ali das células. Já aí depois a gente tem a anáfase. O que vai ser a anáfase? Vai ser isso aqui, ó. A anáfase vai ser separação, né? Quando eles são puxados ali para os polos, cada um para um polo, os polos opostos. Então, aqui vai ser o que a gente chama de anáfase. Só que aqui vai ser o quê? A anáfase 1 ou a anáfase 2?
Lembra? Se fosse anáfase 1, seria cromossomos homólogos. Anáfase 2 seria o quê? Cromátides irmãs. Então, lembrando, prófase, metáfase, depois anáfase. Então, a anáfase vai ser essa separação. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui tem tá vendo que tem as cromátides irmãs estão juntas aqui. Se tivesse separação de cromátides irmãs, seria só um negocinho assim, ó, um pra cá e outro pra cá. Mas aqui não. Aqui as cromátides irmãs, elas estão juntas, ó. Tem uma cromátide irmã aqui e outra cromátide irmã aqui. Como ele não está separando as cromátides irmãs, ele está separando o quê? Cromossomos homólogos. Então tem um cromossomo homólogo vindo para cá e um cromossomo homólogo vindo para lá. Então vocês conseguem ver que aqui é um cromossomo homólogo, né? Ó, o cromossomo homólogo formam 4, né? Vamos pensar assim, 4 perninhas para um lado e 4 perninhas para o outro, são os cromossomos homólogos. Se fossem só 2 perninhas, seriam as cromátides irmãs. São 4, né? Então são os cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos estão separando. Tá indo para um lado e outro para o outro. Se são os cromossomos homólogos que estão separando, a gente está falando de quê? De 1 ou 2? De 1. Anáfase 1. Tá? E aí depois, são prófase, metáfase, anáfase, depois vai vir o quê? Telófase. Né? Então, a telófase vai quando ocorre esse núcleo, né? Então, cada polo ali já vai ter um núcleo, já com a quantidade ali de ou cromátides irmãs ou cromossomos homólogos, vai depender se telófase 1 ou telófase 2. Certo? E depois vai ter a citocinese, que é a separação, né? Quando faz essa separaçãozinha aqui vai ser a citocinese. Uma célula aqui, então elas vão se separar, vai ser essa divisão desse citoplasma, formando essas 2 células. Então, isso na 1, né? Aí na 2, só lembrar que a principal diferença da meiose 1 e meiose 2 é vocês observarem se está se referindo a cromátides irmãs ou cromossomos homólogos. Se for cromossomos homólogos, é 1. Se for cromátides irmãs, é 2. E aí o resto é basicamente a mesma coisa. A diferença é isso, né? Se um é cromátide irmã ou cromossomo homólogo. Então, a gente já consegue resolver aqui, ó. Os diagramas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a prófase 2, anáfase 2. A gente já sabe, né? Não precisa nem vai ser letra B. Prófase 1, anáfase 1 e metáfase 2. Deixa eu só voltar aqui, né? Ver se vocês estão. Fui ver se vocês estão tão caladinhos. Falei, será que ainda tá rolando a chamada? Ou tô falando sozinho? Tem que dar sinal de vida aí. Quero saber se tá tudo certo. Certo? Então tá. Alguma dúvida? Ninguém. Vamos para a próxima, então. A partir da década de 60, foram descritas muitas alterações ou anomalias cromossômicas humanas. Os indivíduos aneuploides apresentam síndromes bem definidas e de fácil constatação pela análise do cariótipo. O que a gente falou, né? A aneuploidia, quando a gente tem quantidade diferente, né, numérica ali de cromossomos. Assinale a alternativa que representa a associação correta em relação às informações de cada síndrome. Primeira coisa, vamos para a gente selecionar, né, as verdadeiras e falsas, o que está verdadeiro e o que está falso aqui. Síndrome de Down é o quê? É uma trissomia. É uma trissomia, né? Síndrome de Down é uma trissomia. Se é uma trissomia, lembra. Vamos lembrar aqui, ó. Quantos cromossomos tem um humano? 46. Desses 46 cromossomos, a gente tem 44, que a gente chama de autossômicos, por isso que esse A, e a gente tem 2 sexuais, que é o X ou XY. Então, síndrome de Down é uma trissomia. Se é uma trissomia e não é do par sexual, é uma trissomia autossômica, né? Porque é o cromossomo 21. Se é uma trissomia, ao invés dele ter 44
44 cromossomos autossômicos, a pessoa com síndrome de Down vai ter o quê? 45, então tá certo por enquanto. Então ela vai ter um a mais no cromossomo 21. Isso tá certo. E aí, então ela vai ter 45 cromossomos autossômicos por esse DCA, e ela vai ser XX ou XY. Verdadeiro, porque síndrome de Down pode ser tanto mulher quanto homem, né? Não vai interferir na síndrome a questão sexual. Então, a letra A já tá certa, né? Mas vamos ver as próximas. Vamos ver as próximas. Então, aqui a gente tem síndrome de Turner. Síndrome de Turner é o quê? É uma monossomia. E já tá errado, né? Síndrome de Turner vai ser uma monossomia. E aí, como é que seria? O que tá errado aqui, na verdade, é só monossomia, né? Então, como é que seria uma pessoa... Como é que seria aqui, ó? Aqui tá certo, ó. Porque ela vai ter 44 cromossomos autossômicos, que é o número, né, que normalmente uma pessoa tem. Só que ao invés de ter 2 cromossomos sexuais, ela vai ter só um. Vai ser só X. Então, vai ser X0. Ou X traço, né? Então, é assim, ó, que vocês devem colocar, por exemplo, se aparecer a síndrome de Turner. E aí vocês vão colocar lá, quando teve essa questão aqui, ó. Essa daqui, né, do cariótipo. Se fosse síndrome de Turner, como é que vocês colocariam? Vocês poderiam colocar ou separado assim, ou junto, na verdade, aqui estão todos os cromossomos, né? Então, vocês deveriam colocar 45, que tem um a menos, né? X, 0. Uma pessoa com Turner. Ou vocês poderiam colocar 44 autossômicos mais X0, né? Porque 44 autossômicos mais um cromossomo sexual, tá? Então, vocês podem colocar dessas duas formas para falar de Turner. Já as outras vão ser sempre 47, né? Porque a gente está falando de trissomias. Mas vamos voltar aqui. Aqui. Certo? Dúvida? Então, é assim que a gente fala mesmo da síndrome de Turner. Então, o que está errado aqui é porque em vez de trissomia, é o quê? É uma monossomia. Mas o resto está certo. Que é 44 autossômicos mais X0. Aí no próximo tá síndrome de Turner, monossomia, tá certa, monossomia, de fato. Só que o que tá errado aqui? Tá falando que é 45 autossômicos. E XX, né? Na verdade, ela não tem um a mais autossômico. E lembra, uma pessoa normal tem 44 autossômicos. Então, ela vai ter a quantidade normal de cromossomos autossômicos. Então, ela vai ter 44 autossômicos, uma pessoa com síndrome de Turner. E em vez de ser XX, ela vai ser X0, porque ela é monossomia, né? Tem um a menos cromossomo sexual. Então, não vai ser X, ela vai ser X0. E Klinefelter? Klinefelter é o quê? É uma trissomia. Aqui tá falando que é o quê? Monossomia. Não é, né? É uma trissomia. E o resto, vamos ver se tá certo? 44 autossômicos, certo. Quando a gente está falando de síndrome no cromossomo sexual, então ele continua tendo a mesma quantidade de cromossomos autossômicos que uma pessoa normal. Então, tem 44 cromossomos autossômicos, mais XXY, verdadeiro. Então, 44 autossômicos XX mais XXY. Ou poderia ser da outra forma, né? Poderia ser escrito 47, porque tem um a mais, vírgula, XXY. Poderia ser assim também, tá? Vocês podem ou fazer junto ou separar em autossômico. Dúvida? Vamos para a próxima, para a última questão aqui. Vamos lá. Existem 2 tipos de divisão celular que servem para a produção de células filhas, a fim de desenvolver o organismo e ou repor células dos tecidos ou para sua reprodução. Na espécie humana, em indivíduos normais, 46 cromossomos, sendo que para indivíduos do sexo masculino são 46 XY e para indivíduos do sexo feminino 46 XX. Assinale a alternativa que explica corretamente a divisão celular em um indivíduo do sexo masculino, que produz gametas. Então, ó, se está falando de gametas,
falando de gameta, vai ser o quê? Mitose ou meiose? Se a produção gametas, ó, lembra aqui, ó. Vamos fazer um resumão aqui. Gameta é uma célula N. Por que gameta, gameta lá, o ovócito e o espermatozoide. Por que é N? Porque tem um N da mãe, um N do pai, vai juntar, vai formar um zigoto, que é a primeira célula lá do indivíduo, que vai ser 2N. Depois, esse zigoto vai fazer mitose. E vai se dividir, vai se multiplicar, né? Então, quando a gente fala de gameta, ela tem metade. É uma célula N, vai ter metade da quantidade do que uma célula, do que uma outra célula, por exemplo, uma célula epitelial aqui, se eu pegar, não vai ser N, vai ser 2N. Já a célula gamética, ela vai ser N. Por quê? Porque ela precisa juntar com a outra N para formar um zigoto, que vai ser 2N. Então, se ele está falando de produzir gametas, a gente já sabe que é meiose. Produção de gametas relacionada à reprodução é meiose, que é reducional. Meiose, para formar gameta, vai ser uma célula mãe 2N que vai formar uma célula filha N, né? Através da meiose 1 e 2. Então, tá. Então, a cenário alternativa que explica corretamente a visão celular de um indivíduo sexo masculino, tem outra informação aqui importante. Então, o indivíduo inicial era do sexo masculino, esse é um homem, está produzindo espermatozoides. E a divisão celular em um indivíduo do sexo masculino que produz células somáticas. Então, ele está falando das duas coisas. Se são células somáticas, aí já vai ser mitose, tá? Então, gametas vai ser através da meiose, e células somáticas são as outras células, né, que a gente está sempre produzindo novas células, tanto para o crescimento quanto para a reposição das células, né, danificadas do nosso corpo, são as chamadas células somáticas. Então tá, vamos ver aqui. Então a gente já sabe que o primeiro é meiose, então já vou riscar a letra C aqui, que está falando que primeiro é mitose. Então, já a letra C está errada. Então, vamos lá. Primeira meiose, certo. Lembra, meiose é uma célula 2N que vai produzir quantas células filha? Primeiro ela vai produzir 2, né? Depois ela vai produzir mais 2. Então, no final, porque são 2 meioses, lembra? Vai ser meiose 1, meiose 2. Então, no final, ela vai ter quantas células filha? 4 células filhas, tá? Então, meiose vai produzir quantas células filha? 4 células filha. Então, aqui, a letra D está falando 2 células filhas. A gente já vai cortar ela também. Eu vou colocar só um falso aqui. Então, falso, né? Tá, então a gente ficou na letra A e na letra B. Então, ó, é meiose, vai produzir 4 células filhas. Então, se essas células filhas, elas vão ser o quê? N. Se elas são N, elas vão ter quantos cromossomos? Vão ter metade do número de cromossomos. Então, vão ter 23 cromossomos. Então, por enquanto aqui tá certo. Ó, 23 cromossomos nas duas. Aí, ó, se é um indivíduo do sexo masculino, pensa, o indivíduo do sexo masculino, se é um homem, ele pode tanto produzir células, gametas X ou gametas Y. A mulher, por quê? O homem, ele é o quê? XY, não é? Então, ele pode, um Y, ele vai para uma célula, então vai ter um gameta Y. Quando ele faz a divisão ali, por exemplo, ele tem uma célula que é XY. E aí ele vai formar esses gametas. Então, ele vai produzir um homem, ele vai produzir tanto gametas Y quanto gametas X. Então, quem dá o sexo do indivíduo é o homem, né? Porque a mulher, por que a mulher não dá o sexo? Porque a mulher, ela só tem XX. Então, ela só vai dar o quê? Sempre X. Como ele está falando que era um indivíduo do sexo masculino que estava produzindo os gametas, ele vai produzir tanto X quanto Y. Porque o homem tem X e Y. Então, aqui está errado, porque ó, o indivíduo do sexo masculino não vai produzir X. Ele vai produzir tanto gametas X quanto gametas Y.
tanto gametas Y, né? Então, aqui tá certo a B, né? Mas vamos continuar. Então, aí depois ele fala mitose, né? Então, a outra tipo de divisão que ele falou, a primeira e a segunda, né? A segunda é mitose, porque é uma divisão que vai produzir células somáticas, né? Então, a mitose vai ser uma célula mãe 2N e vai produzir duas células filhas idênticas, 2N também. Então, a mitose vai produzir duas células filhas verdadeiras. E cada célula filha vai ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe, 46 cromossomos. E como ele estava falando do indivíduo do sexo masculino, do sexo feminino, que estava produzindo essas células somáticas, se é o indivíduo XX, se a célula mãe é XX, célula filha também vai ser XX, porque a gente está falando aqui de quê? De mitose. Então, mitose, elas são idênticas. A célula mãe, a célula filha, né? Então, por isso que tá certo tudo, né? Aqui na letra B. Certo, pessoal? Tá bom. Alguma dúvida? Alguém aí ainda? Certinho, tudo certo. Tudo certo? Então tá, pessoal. Qualquer dúvida, se vocês precisarem, tá? Eu vou estar aqui disponível hoje, amanhã, se precisarem, pode entrar em contato comigo. Se vocês precisarem. Raquel, Oi. eu não sei se foi falado nas monitorias, mas as enzimas que participam do processo de transcrição e tradução, eu vi que Uhum. caiu em umas provas. Isso. Você teria Sim, como dar uma sintetizada rapidinho? é meio longo, né? Eu vou mandar, eu mandei para vocês já um resumo, preciso achar aqui, mas vão cair sim as enzimas, tá? Mas, porque senão não teria que. Deixa eu só achar aqui. Foi na monitoria do sábado retrasado. Foi eu mesma que dei para vocês. Ah, sim, perdão, acho que eu não estava. Aí, basicamente, as enzimas que vão ser cobradas em especial. Então, vocês têm que focar nisso. Eu já mandei para vocês um documento. Deixa eu só ver se eu mandei mesmo. Conferir aqui. Mas é isso que vocês precisam focar, além de identificar, né, as diferenças clássicas ali de uma das outras, mas ele cobra as enzimas, tá? Mas eu vou mandar aqui de novo para vocês, tá? Certo, tá bom, obrigada, viu? Nada. Mais alguma coisa? Então tá, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar para mim, tá? Eu vou mandar aqui esse resumo sobre transcrição, tradução, replicação. Eu só preciso achar aqui. Não sei se eu mandei. Vou conferir e mando novamente. E aí a gente vai se falando, tá? E vocês, boa prova, tranquilidade, bons estudos, aproveitem o feriado e vai dar tudo certo. Podem contar comigo se vocês precisarem, tá bom? Um beijo e até mais.